6 de julho de 2022. Sabe quem foi na Câmara dos Deputados? Isso mesmo, o general Paulo Sérgio Nogueira. E sabe qual foi o tema principal da questão? É isso mesmo, as urnas eletrônicas. Ou melhor, a transparência das urnas eletrônicas. Eu estou te falando que o negócio vai ficar feio e você não está levando a sério, não é mesmo? Durante a fala do general, Paulo Sérgio Nogueira voltou a declarar que o debate sobre a segurança das urnas eletrônicas e do sistema de apuração é legítimo e de interesse da sociedade. Ele falou precisamente o seguinte: sabemos muito bem que esse sistema eletrônico necessita sempre de aperfeiçoamento. Não há programa imune a ataques, imune a ser invadido. Tem bancos que gastam milhões com segurança. E eu tive o meu cartão clonado há 3 semanas. Isso é palavra do ministro da Defesa. E ele continua falando: as propostas das Forças Armadas foram elaboradas desde setembro do ano passado até os dias atuais. O que a gente pede é transparência. Não estamos duvidando do processo eleitoral, achando isso ou aquilo. É um espírito colaborativo para ajudar o TSE. Eu disse isso em reuniões com o presidente e vice-presidente do TSE, Fachin e Alexandre de Moraes. Para muita gente que está achando que o Exército está dormindo em berço esplêndido, lê do engano. Essas eleições vão realmente ser transparentes ou pode acontecer algo previsto na Constituição Federal que nós vamos decidir no dia 7 de setembro. Observo que o presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas e, por vezes... Bom dia! Vamos lançar essas cobranças ainda hoje? Bom dia, chefe. Deixa comigo. É preciso gerar... Eu me reservo no direito de fazer comentários a respeito do presidente da República ou de qualquer ministério, de qualquer colega ministro. Mas um tópico que a senhora se referiu é a área de inteligência. Primeiro que a inteligência das Forças Armadas, ela integra um sistema nacional, o SISBIM, e é responsável pelo processo de obtenção e análise de informações e produção de conhecimentos de inteligência necessária ao processo decisório. Então, nós integramos o SISBIM. E esse sistema de inteligência, ele visa principalmente o cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria. Então, a preocupação que a senhora expôs nos seus comentários com relação ao emprego da inteligência internamente e não sei se foi essa a intenção. No que diz respeito ao processo eleitoral, eu nego e não existe esse tipo de preocupação. Outro aspecto que a senhora também se referiu foi com relação à minha fala, com relação às urnas, a preocupação do meu envolvimento como ministro da Defesa nesse processo eleitoral. Eu disse, ainda que sumariamente, na minha apresentação. Mas eu vou ter que especificar um pouco mais, porque eu sabia que esse assunto viria nas perguntas. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos e citei os bancos que gastam milhões com sistemas de segurança. Citei também na minha apresentação que não se trata, quando a gente trata desse assunto, de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. As Forças Armadas estavam quietinhas no seu canto, no bom sentido, com o vocabulário da minha terra, e foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para participarem dessa comissão de transparência das eleições. Naquele momento, nós, as 3 forças, nos reunimos
para definir a nossa participação. Convocamos técnicos, engenheiros, gente que conhece a parte de programação. Eles tomaram ciência do processo como um todo e ficamos em condições de participar dessas comissões. Por se tratar das 3 Forças Armadas, acabei como ministro da Defesa, sendo o interlocutor, o coordenador dessas ações. Essa equipe trabalhou de setembro até os dias atuais, com propostas propositivas de aperfeiçoar a transparência, a segurança e as condições de auditagem do processo eleitoral. Várias propostas, foram 15, inicialmente 8 lá de dezembro, depois mais 7 de março, que foram apresentadas fruto de um trabalho técnico. Acompanhava, porque a gente ficava recebendo os relatos de como estavam os trabalhos, e em reuniões que tive no TSE inicialmente, para conhecer o sistema, no primeiro contato. Em seguida, eu solicitei ao ministro Fachin, ele autorizou, eu levei a minha equipe técnica para fazer uma apresentação para a equipe do TSE. Foi a segunda reunião, em que nós mostramos ali todo o trabalho que tinha sido feito nos últimos meses. As propostas muito objetivas, algumas simples, outras médias, outras mais complicadas, mas sempre com a intenção de aperfeiçoar um sistema. Não me queiram convencer que não há sistema que não mereça aperfeiçoamento. Chovia no molhado novamente falar isso. Então esse envolvimento aconteceu e disse na palestra, propostas aceitas, outras não, outras parcialmente, outras para estudo, e nós estamos ainda nessa fase, para ver se há tempo, por exemplo, de ainda colocar em prática alguma proposta das forças, visando essa segurança que eu estou me referindo. O envolvimento meu nesse aspecto foi única e exclusivamente por estar sendo convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte desse processo. Ainda está em jogo, a comissão ainda está, foram 5 reuniões, salvo melhor juízo, as 2 primeiras, uma virtual ainda estava em época de pandemia, só para conhecer, a segunda, metade virtual, metade presencial também, sem discussões quase. Na terceira reunião, foi que a nossa equipe perguntou se podia perguntar, provocar, levantar. E sim, aí veio aquelas primeiras perguntas, depois veio um outro lote, as respostas e os documentos que foram se seguindo e assim por diante. Tenho tentado, em várias oportunidades, os ofícios que mandamos ao TSE, para que possamos sentar na mesa, equipe técnica das Forças Armadas, e pode ser da Polícia Federal, com outras equipes, conversar, conhecer melhor. Não tenho tido êxito nessas reuniões técnicas para que até que a gente possa entender melhor. Isso, palavras dos membros técnicos da minha equipe. Então, estamos aí naquele período de aguardar as decisões das últimas propostas para saber o sistema, como eu disse também na palestra, está na mão do Tribunal Superior Eleitoral e ele vai decidir realmente o que vai acatar, o que não vai acatar, o que pode acatar, o que não pode acatar. Nesse processo agora, que eu chamo de segunda fase, que é o próprio calendário, são 8 etapas do processo, até o dia da eleição. Aliás, tem fases depois da eleição, que talvez uma auditoria posterior. Também, numa resolução do TSE, nós somos linkados, como disse o deputado Arlindo Chinaglia, com outras instituições, e participaremos da fiscalização como entidade fiscalizadora. Então, também fomos instados a isso. Deputada, fomos instados a isso. E por se tratar da comissão ser conjunta das 3 forças, o Estado-Maior Conjunto, MD, acaba coordenando esse trabalho. Estamos com um plano de ação para cada uma dessas 8 fases,
para que na hora da fase propriamente dita, por exemplo, lacração do sistema, estarmos presentes para perguntar, para verificar, questionar os procedimentos, propor alguma coisa, por exemplo, um teste de integridade naquele momento da lacração do sistema. É um exemplo que eu estou dando. E no final, a palavra, a decisão final do Tribunal Superior Eleitoral será do Tribunal Superior Eleitoral. Então nós estamos ainda nessa fase e esperamos, o que a gente espera, e o povo brasileiro todo espera, depois de tanta discussão, de tanto debate, não é, de dúvidas, de acertos e de erros, talvez, nós possamos ter um processo eleitoral garantido pela transparência, pela segurança e pelas melhores condições de auditoria. Era isso que eu poderia